Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer o resumão da primeira temporada de The Last of Us. Já aviso de que esse vídeo tem spoilers. Se você ainda não assistiu a série, fica com esse aviso. E pra você que quer relembrar os acontecimentos da temporada, vem comigo. Antes de tudo, não esquece de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante pra você poder acompanhar novos resumos de filmes, animes e séries, beleza? Dito tudo, vamos pro vídeo? Nessa série a gente começa acompanhando o Pedro Pascal, que nessa série interpreta um personagem chamado Joel. Tá vivendo a sua vida de boa, ele tem a filha dele, tem o irmão, até o momento que o apocalipse zumbi começa, apesar de não serem exatamente zumbis, eu vou chegar lá. E a gente vê que eles são atacados, mas o exército salva eles. Porém, o exército não tá exatamente salvando as pessoas, eles estão atirando a todo mundo, e aí por isso atiram em direção ao Joel, pega na filha dele, e a filha dele morre nos braços dele. A gente vê que a sociedade ruiu completamente, tem alguns grupos e cidades que sobrevivem ali, e o Joel tá vivendo numa zona de quarentena em Boston, e a gente vê que ele também trabalha como contrabandista para fazer uma grana extra, e o objetivo dele é conseguir a bateria de um carro para sair dali. E aí nisso a Tess, que é meio que parceira e namorada dele, que tá arrumando essa bateria do carro, fala que a pessoa que ia arrumar para ela passou para outra pessoa, e nisso a gente conhece a Ellie, que é interpretada pela Bella Ramsey aqui na série, uma adolescente bem boca suja, que tá sendo mantida em cativeiro pelos vagalumes, que é esse grupo aí que justamente ia comprar e arrumou tudo dessa bateria do carro pro Joe e pra Tess, e é um grupo revolucionário que luta contra a Fedra, que no caso é o governo militar que sobrou ali e basicamente se transformou numa ditadura aqui nessa série. E os vagalumes também querem tirar a Ellie da cidade, por isso que eles compraram a bateria, mas ela não estava funcionando. Então eles fazem um acordo pro Joe tirar ela de lá, já que ele é um contrabandista, tem os acessos e tudo mais, e por isso vão pagar ele por esse trabalho. E nisso o Joe, a Ellie e a Tess saem da zona de quarentena, a gente vê Boston pós-apocalíptico ali, tem até uma certa beleza, e a gente vê que, claro, tá infectado com vários zumbis, mas como eu falei, não são mortos-vivos, não são zumbis que a gente está acostumado normalmente, e sim pessoas infectadas pelo fungo Cordíceps. Inclusive, tem uma abertura aqui nessa série, né, que mostra ali o cientista falando que o fungo só tinha inseto, mas se fosse humano a gente estava acabado e tudo mais. É uma abertura bem legal e não tem nos jogos. E a gente vê que esse fungo acaba sendo capaz de controlar as pessoas e por isso a gente tem esses zumbis, fungos aí, que é bem mais doido que o zumbi normal. Nisso eles acabam enfrentando uma versão mais forte desses infectados, por exemplo, os clickers, que tem todos uns cogumelos assim na cara, parece até um coral assim. Basicamente tem nada na cara deles, eles estão bem avançados. E aí a gente descobre a notícia do porquê a Ellie ser tão especial, é porque no caso ela é imune, e aí os vagalumes acreditam que isso pode se achar uma possível cura para todo mundo. Só que quando eles chegam no posto avançado, a gente vê que todo mundo lá foi morto, e o pior, nesse meio tempo, a Tess foi mordida, e com uma horda de zumbis vindo, a gente vê que ela decide ficar para se sacrificar e ganhar tempo pro Joel e pra Ellie fugir. Aí aparece um zumbi lá que basicamente controla todos os outros, que é como se fosse o líder, e ele dá um beijo da morte super nojento na Tess. É uma cena muito doida, e a gente vê que ela joga gasolina em tudo, e aí taca fogo, e aí o Joel e a Ellie conseguem fugir. É um momento bem doido na série, mas tá um pouquinho corrido na minha opinião, e aí nisso o Joel e a Ellie conseguem uma caminhonete e os dois conseguem fugir. Depois deles perderem a Tess, o novo plano é encontrar o irmão do Joel, o Tommy, e aí no meio do caminho a gente tem o episódio Bill e Frank, que é um dos melhores, se não o melhor episódio da primeira temporada pra mim, onde a gente conhece a história do Bill, que é um cara super paranoico ali com o fim do mundo, tinha armadilhas em casa, suprimentos e tudo, e que transformou a cidadezinha no local dele 100% seguro. O cara mandou muito bem, até o momento que ele conheceu o Frank, os dois se apaixonaram, viraram um casal ali, mas o Frank tava doente, aí o Frank morre, aí o Bill vai junto, e o episódio ele vira uma trama de amor ali, isolada do resto da trama. E aí no começo a gente vê que o Joe ele é meio rabugento, tudo fechado, e aí ele tenta puxar um assunto, perguntar das coisas do mundo antes de acabar, arruma um livro de trocadilho lá que fica fazendo piada com ele, mas não me vendeu muito na série, tipo assim, aí não é nem mais parte uma da minha opinião mesmo, que tipo assim, eu não acho que o Pedro Pascal seja o melhor ator escolhido ali pra ser o Joe, e também não acho a Bella Ramsey, como muita gente aí polemiza, que não deveria ser ela, que ela é feia, eu não acho que tem nada com a aparência dela, eu só acho que ela não me vende como a Ellie, o Joe também, tipo, vejo muito mais do Pedro Pascal do que o Joe em si, e aí conforme a gente vê que eles avançam aí na viagem deles, eles chegam no Kansas, onde a gente vê que eles acabam caindo numa armadilha de saqueadores, e um deles quase mata o Joe, mas eles conseguem fugir, e a Ellie pela primeira vez atira em alguém e salva o Joe, só que esse grupo todo agora da cidade está atrás do Joe e da Ellie, porque eles são um grupo que derrubou a Fedra nessa cidadezinha, só que a revolução deles está saindo de controle, e aí eles estão bem malucos, e nesse meio tempo eles acabam conhecendo o Henry e o Sam. Eles também estão sendo caçados por esse grupo, e são gente boa, só que aí começa o problema todo. Todo mundo se junta para tentar fugir da cidade, só que tinha um atirador no meio do caminho e começa um confronto. Porém, essa série também é uma série de zumbis, então a gente vê que tinha uma colônia de infectados vivendo no subterrâneo da cidade, eles começam a atacar, uma galera morre. É um momento aterrorizante na série, de verdade, e um deles é um zumbi
gigantesco ali, cheio de fungos pelo corpo, que é um bloater, que ele dá um trabalho absurdo, ele consegue comandar os outros, ele é super resistente, então é difícil matar esse troço, e eles saem correndo até que uma criança infectada zumbi mata um dos vilões ali que quase ia pegar o nosso grupo, e aí a cidade do Kansas, que tinha sido independente, agora foi pro saco, e a gente vê que a galera consegue fugir, mas o Sam foi mordido, e aí por isso o Henry acaba tendo que matar ele, e depois, com a dor de matar o próprio irmão, ele também se mata. Então a gente vê que The Last of Us é uma série com momentos tensos, pesados ali, tem que lembrar que é uma série da HBO, mas a vida segue, o Joe e a Ellie seguem na jornada dos dois, e a série, mesmo não tendo jogado tantos jogos assim e tal, eu vi que ela tava familiar por algum motivo, e não era por várias temporadas de The Walking Dead zumbi, não, é justamente por ver o Pedro Pascal levando uma criança em uma viagem. A gente já viu isso no Mandaloriano, que inclusive tem resumo aqui no canal, pra você não perder resumo de outros filmes, de outras séries, de outros animes. Se inscreve no Maratonando, que eu tô sempre trazendo esse conteúdo, e a gente vê que eles passam alguns meses viajando juntos, e como eu falei, é uma viagem muito rápida, eles cortaram muita coisa na série, interação, então eu acho que, tipo, não deu tempo exatamente de eu me conectar e falar, nossa, que incrível, que emocionante, para eles finalmente chegarem ali numa comunidade nova, que no caso é onde o Joe reencontra o irmão dele, o Tommy. Só que quando ele chega lá, a gente vê que ele já fala pro Tommy, eu não posso ficar, eu tenho que levar a Ellie pra base dos vagalumes, porque ela pode ser a possível cura pra tudo isso, e é legal ver um pouco da preocupação do Joe em começar a enxergar ela como uma filha, ter os medos de não conseguir proteger ela, por conta de tudo que aconteceu lá no primeiro episódio, mas novamente um pouco corrido, e a gente vê que no final das contas ele consegue um cavalo e parte pro Colorado, pra uma das bases dos vagalumes lá na universidade. Só que quando eles chegam lá, tá tudo abandonado e parece que a galera foi pra Salt Lake City. E novamente a gente tem mais viagens aí nessa série. Aí, claro, a gente tem os saqueadores na série, o Joe, ele fica extremamente ferido, mas consegue derrotar eles, e a gente vê que a Ellie começa a cuidar dele. E aí, nesse momento na série, que a gente tem um episódiozinho ali de flashback do passado da Ellie, onde ela tava lá numa escola da Fedra, tava tudo certo, e ela tinha uma amiga que queria fugir, queria entrar nos vagalumes, estava cansada da opressão da Fedra. Elas têm um encontro, um datezinho ali num shopping abandonado, tá super bacana, rola um beijo, até o momento que aparece um infectado e morde as duas. Porém, só a amiga dela morre, né? Ela acaba matando a amiga e descobrindo que ela é imune, ou seja, é nesse momento que as coisas começam a se revelar. E voltando pro presente, a Ellie vai caçar comida, vai arrumar suprimentos ali pra ajudar o Joe, e conhece dois caras supostamente amigáveis, mas na verdade era do grupo lá do laboratório que atacou o Joe. Então eles vão atrás dela e querem terminar o serviço, mas o Joe, ainda todo debilitado, todo ferido, ativa o modo fera Rick Grimes e vai atrás dos caras, consegue prender eles e interroga falando, cadê a Ellie? Eu quero saber. O cara fala, mas ele mata o cara mesmo assim. O outro fala, mano, ele mata, ele falou a verdade, não mata ele não. O Joe falou, não quero saber, vai morrer todo mundo. Enquanto isso, a Ellie continua presa, o líder do grupo, o David, aparece, ele parece ser um cara super legal, convida pro grupo dela, mas tem alguma coisa estranha, e sim, no caso ele é um pedófilo, e além disso ele é líder de um grupo canibal. Então quando a Ellie se mostra super agressiva e que quer matar ele fala, beleza, a gente vai comer você, e ela fala que tá infectada, eles ficam confusos, como isso pode afetar eles, e aí nesse meio tempo ela consegue fugir, e aí ela entra num restaurante que ela fica presa com ele, começa a pegar fogo, e aqui a gente tem uma cena brutal dela esfaqueando ele várias vezes, até o momento que o Joe aparece, consegue salvar ela ainda em choque, falando, calma, tô aqui, tá tudo certo. E aí em momentos como esse é legal, a gente vê a aproximação dos dois, não é algo muito corrido, tem todo um episódio para desenvolver a proteção do Joe e da Ellie, não é um negócio muito corte, acabou. E aí depois do Joe salvar a Ellie, eles partem pra Salt Lake City, no meio do caminho eles veem umas girafas, ali tem um CGI muito doido que a galera comentou também quando tava saindo, e o Joe ele se abre, ele diz que depois que a filha dele morreu, ele também tentou tirar a própria vida, ele não aguentava mais e que achou que o tempo ia curar, mas o tempo não curou, e quem curou foi a Ellie. A Ellie também fala que um salvou o outro, e tem aquele momento do amor no discurso no jutsu, até o momento que os dois são sequestrados. Aparece uma patrulha ali dos vagalumes e o Joe acorda no hospital querendo saber o que aconteceu, cadê a Ellie, e a Marlene explica que no caso, quando a Ellie nasceu, a mãe dela foi infectada no momento exato do parto, e por isso possivelmente ela pode ser imune por causa disso, e aparentemente a cura vai funcionar, mas para isso a Ellie vai ter que morrer. O Joe não aceita isso e começa a procurar cadê a Ellie, e aí por isso ele se solta, começa o modo besta ali, fera, Rick Grimes de novo, e então o Joe se volta contra os vagalumes e começa a abrir fogo ali, tiroteio dentro de hospital, onde teoricamente tem pessoas boas ali ajudando, mas ele não quer saber, ele só tem uma prioridade, proteger a Ellie. E é uma lógica bem legal essas cenas assim de combate, porque eles pegam muita referência para quem joga videogame, por exemplo, acabou a munição, procura no corpo do inimigo, joga granada, espera, acabou, então trouxe um dinamismo maneiro, trouxe cenas bacanas, e o Joe está matando todo mundo até o momento que ele chega na sala de cirurgia, pede pro médico tirar os cabos dela, ele fala, mas calma aí, pum, já mata o médico, e aí leva a Ellie de volta, mas no meio do estacionamento a Marlene acaba parando ele, fala, não faz isso não leva ela, não sei o que, mas o Joe não quer saber, mata a Marlene também, põe a Ellie do carro e vai embora, tá voltando pra cidadezinha do Wyoming pra ficar com o Tommy
a cidadezinha lá. Porém, a gente vê que a Ellie acorda, pergunta o que aconteceu. Tipo, mano, o que houve? Ele fala, uma galera invadiu, a cura não ia funcionar, deixa pra lá. Só que a Ellie fica meio tipo, ok. Conforme eles estão voltando, ela continua cada vez mais desconfiada. Pergunta de novo pro Joel, o que aconteceu foi isso mesmo? Ele falou que foi, mas ela percebeu que é uma mentira. E assim termina a primeira temporada de The Last of Us. Bem, galera, The Last of Us foi um fenômeno que teve nos videogames do PlayStation, lá no PlayStation 3. Saiu remake, remaster pro 4, pro 5, deve sair pro 6 em algum momento. Tem o 2, mas todo mundo que jogou, que eu conheço, fala super bem. E como adaptação, assim, é uma série muito boa. Mas como uma série de zumbi, de infectados, eu acho que falta ainda um caldo ali que não me pegou ainda. Mas ainda assim, eu acho que The Last of Us trouxe ali um papel no mercado interessante, de ser uma boa adaptação de games, de trazer hosts conhecidos como, por exemplo, a Bella Ramsey, que participou lá de Game of Thrones, o Pedro Pascal também, que participou de Game of Thrones, mas estava muito em alta ali por causa do Mandaloriano. Apesar de eu não ser o maior fã, novamente, da escalação 2-2 ali, ainda acho que sustenta um pouco. Mas eu ainda acho que a Bella ainda dá uns deslizes ali. Muitas vezes eu acho que falta uma expressividade ali nas emoções que ela quer passar. O Pedro Pascal também, eu já acho que ele tem caído num lugar muito comum, sabe? Em muitos momentos eu já vi coisas que ele faz exatamente igual no Mandaloriano, por exemplo. Mas ao mesmo tempo a gente tem aquela produção muito incrível da HBO. A gente tem uma trilha sonora bacana também, que faz referências aos jogos. Tem umas interpretações ali do resto do elenco geral também muito boa. Além, claro, das cenas de ações que são sensacionais. Então gostei muito da primeira temporada. E em breve eu tô trazendo um resumo da segunda assim que acabar, beleza? Comenta aí o que você achou da primeira temporada de The Last of Us. E claro, não esquece de se inscrever no Maratonando para não perder mais resumos como esse, beleza? Dito tudo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.